Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O professor do INSPER, Ricardo Rocha, fazendo uma análise macroeconômica. O advogado Marcos Tavares Leite, comentando sobre discussão de alteração nos limites de receita do Simples Nacional. A sessão solene de inauguração do escritório avançado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, no Brasil, realizada na Casa de Portugal, em São Paulo. E nesta semana, o presidente do SINP, Joseph Cury, recebe o doutor Mário Luiz Sarrubo, secretário nacional de Segurança Pública. Fique conosco! No dia 16 de setembro, a Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados fez mais uma audiência pública para trabalhar sobre os limites do Simples Nacional. É um limite de enquadramento congelado já há quase uma década, e aí nós vamos falar não só dos limites de enquadramento dentro do Simples Nacional, mas também para o MEI, o microempreendedor individual. Esses limites de faturamento, eles estão congelados, como coloquei, há uma década pelo menos, e não conseguem ter qualquer correção. Por outro lado, os insumos e tudo aquilo que gera custos na produção e na prestação de serviços, esses sim vêm sendo corrigidos. Portanto, os custos para o microempreendedor individual e para o empresário da micro e da pequena empresa optante do Simples vão aumentando mês a mês, ano a ano, e os limites de enquadramento não seguem nessa mesma linha. Os deputados e senadores são praticamente unânimes, no sentido de que é simplesmente corrigir uma injustiça. Nós estamos falando de justiça fiscal e tributária. Todos são a favor, portanto, da atualização, da adequação dos limites de faturamento do Simples Nacional e também no MEI. Um projeto de lei de 2021 que vem do Senado Federal, aprovado no Senado Federal, já tramitou em todas as comissões da Câmara dos Deputados e aguarda ser pautado desde setembro de 2022, está lá para ser votado. Esse projeto de lei complementar, alterando a Lei Geral da Micro e da Pequena Empresa, ele faz a adequação, traz uma correção pela inflação dos limites de faturamento para o MEI e para o Simples Nacional, permite que o MEI contrate até 2 empregados e traz também a previsão de uma correção anual desses limites de faturamento, que nada mais é do que minimizar os impactos da inflação e dos aumentos de custos, insumos, mão de obra, locação e tudo aquilo que realmente impacta no preço final do produto e do serviço. Entidades representativas do setor da indústria, do comércio e do serviço estiveram presentes, deputados estiveram presentes, todos falaram e foram unânimes, no sentido de que tem que haver essa política, essa justiça fiscal e tributária, permitindo que as micro e pequenas empresas continuem trabalhando, continuem formais. Na verdade, quando se extrapola o limite de faturamento, a empresa fica sujeita a sair do Simples e cair num novo regime tributário, no lucro real ou no lucro presumido. Mas muitas outras não conseguem fazer essa migração e acabam por encerrar suas atividades, gerando desemprego e, inclusive, impactando na arrecadação. Tem que ser entendido que é importante ampliar a base de arrecadação, um maior número de empresas e empresários gerando empregos e pagando impostos. Pode-se tributar até menos, mas a ampliação dessa base vai gerar uma maior arrecadação. E a criação do Simples, quando veio, justamente provou isso. Houve aumento da formalidade, mais contratações e aumento da receita tributária por parte dos entes federados e do próprio governo federal. Portanto, o Simples continua trabalhando, atuando. Vamos trabalhar para que realmente esse projeto de lei seja pautado, aprovado e se pratique, pelo menos, a justiça fiscal e tributária, mantendo a formalidade e a atividade dessa atividade empreendedora, o MEI, o micro e a pequena empresa. Esses que são os maiores geradores de emprego e renda do Brasil.
No dia 15 de setembro, última segunda-feira, foi realizada a sessão solene de inauguração do escritório avançado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, no Brasil, que terá lugar na Casa de Portugal de São Paulo. Os objetivos do escritório avançado serão fomentar o intercâmbio jurídico entre Portugal e o Brasil, promover cursos e conferências na área do direito, divulgar as iniciativas científicas da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e oferecer apoio administrativo aos estudantes e juristas brasileiros que se relacionam com a instituição. Esta noite é muito especial para a Casa de Portugal de São Paulo, porque nós inauguramos 2 escritórios de representação aqui dentro da nossa sede na Avenida Liberdade. Um deles é da Academia de Jurisprudentes de Língua Portuguesa e instalamos também o escritório da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. A ideia é trazermos mais próximo a nossa ligação da Casa de Portugal, da comunidade luso-brasileira, com essa tradicional e secular universidade, a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, com cursos, com apresentações, com possibilidade de estreitarmos esses laços para que tenhamos cada vez mais uma aproximação, uma irmandade que já existe entre as nossas culturas e a nossa língua. Sonhar é do homem, é da natureza da imaginação humana. Já viver esses sonhos é para alguns. Aqueles que não se contentam apenas com o simples sonhar. Para essas pessoas, existe o consórcio Unifisa, para que elas possam viver uma casa nova, viver o cheirinho de carro novo, viver o vento no rosto na sua moto, viver o mar no seu próprio barco. Consórcio Unifisa. Viver é melhor que sonhar. Olá, você que está me assistindo no Brasil e no mundo, né? Vocês têm uma audiência aí fantástica. Queria trazer para vocês aqui, como eu sempre faço, algumas reflexões. Nós estamos chegando aí para o último trimestre do ano, todas as atenções estão voltadas politicamente para 2026, mas ainda tem chão até fazer a virada do Réveillon. O que a gente tem de concreto? Taxa de juros permanece em 15%, embora a inflação tenha recuado, nós tivemos até alguns meses aí com deflação, acho que o risco eminentemente político, a insegurança jurídica, a discussão entre os poderes, acho que o Banco Central preferiu, de maneira prudente, manter a taxa de juros no patamar elevado, mas com isso, pelo menos ele mantém também uma baixa volatilidade na taxa de câmbio. Como os Estados Unidos recuam juros e a gente mantém, o nosso diferencial de taxa, chamado cupom cambial, é bem atrativo. Essa entrada de dólares dá uma tranquilizada no mercado. E é interessante porque as pesquisas eleitorais ainda estão meio complicadas, né? Quem que vai concorrer com o atual presidente que aparentemente diz que vai concorrer à reeleição? Ninguém sabe, e ele tem um número de votos interessante, mas o mercado tem a percepção que a Bolsa vai decolar. Então o que o mercado aposta? Está difícil da gente imaginar. O que eu digo para você? E é mais ou menos o que eu sempre falo. Se prepare para um 2026, por um lado, politicamente tenso, por um lado, economicamente pode ser favorável. Nós podemos ter uma entrada de capital muito grande no Brasil, acomodar a taxa de câmbio. Se você importa produtos, você vai ter insumos, matéria-prima, você vai ter uma vantagem. Se você exporta, né, não fique achando que a única receita ou resultado que você vai ter vai ser na taxa de câmbio. No demais, as coisas continuam meio devagar. A gente ainda é um país com uma renda média baixa, com indicadores de trabalho ainda dispersos, mas eu sempre gosto de falar para você, empresário do Brasil inteiro, que trabalha de sol a sol, que o ano que vem pode ser um ano positivo. Então, sua equipe está treinada adequadamente, você está investindo em educação. A gente tem essa mania de stop and go aqui no Brasil, quando precisa sai correndo atrás. Quando precisa sai todo mundo correndo atrás e a mão de obra fica cara, né? Então, é um pouco de tranquilidade, juros acredito que até o fim do ano permanecem constantes. A gente vai ter que ter um recuo muito forte na inflação para a taxa de juros cair. Claro que você me diz, bom, então o crédito continua caro. Sim, continua caro. Então, se você
é dependente de crédito, desconta títulos ou linhas de crédito, uma dica que eu dou toda vez que eu tenho essa oportunidade, eu tenho essa alegria de falar para você, é diversifica o seu relacionamento bancário, fale com mais gerentes, tenha uma conversa mais próxima, melhore o seu balanço, transparência ajuda muito, ok? E em breve espero voltar aqui, talvez com notícias melhores. Até uma próxima. Queremos ouvir a sua opinião sobre temas, críticas, sugestões e até mesmo elogios. Nos siga nas redes sociais e acompanhe o SIMP. Entrevista da semana. Nosso convidado de hoje é o Dr. Mário Luiz Arrumbo, secretário nacional de Segurança Pública. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu, muito bom estar presente aqui. Muito obrigado. O país hoje tem um grande tema chamado segurança nacional. E o senhor tem feito um trabalho fantástico para normatizar, criar legislação tão necessária. Nos conta um pouco a respeito, por favor. Na verdade, o trabalho é complexo, segurança pública é o principal tema hoje, é a principal preocupação da população brasileira. Daí a importância de nós atuarmos em várias frentes. Dentre estas frentes, é muito importante olharmos para a legislação, tão discutida e tão muitas vezes colocada como a grande culpada pelos problemas de segurança pública. De fato, não é só a legislação o problema, nós temos uma boa lei, um bom arcabouço legislativo, mas alguns ajustes pontuais são necessários. Então nós temos trabalhado. Por exemplo, nas grandes cidades, recentemente houve, e ainda continuamos com um índice muito alto de roubos e furtos de celulares. Não é? Nós enviamos, então, uma alteração para o Código Penal, o ministro Lewandowski enviou, e já foi até aprovado na Câmara dos Deputados um aumento da pena do receptador deste celular. Porque quando você pune severamente aquele que está comprando, aquele que está tendo maior lucro com esse celular roubado, furtado, se não houver essa procura, não tem o roubo. Então é uma maneira muito eficiente de diminuirmos esse tipo de crime com um pequeno ajuste na legislação. Que ótimo! Um outro tema, que também é de grande preocupação para o Brasil, e aliás não só para o Brasil, mas para a América Latina, Europa, Estados Unidos como um todo, são as organizações criminosas. Estamos também trabalhando na parte final, aí nas últimas semanas, discutindo internamente dentro do Ministério da Justiça, sob comando do ministro Lewandowski, uma alteração na lei das organizações criminosas, trazendo alguns avanços. Foi extremamente debatido com a sociedade, com várias autoridades do tema. Sim. Não? Ou estou enganado? Não, esse projeto nós começamos a trabalhar nele do meio para o fim de 2024, junto com polícias militares, o CNCG, Conselho Nacional dos Comandantes Gerais de Polícias Militares, tinham representantes, Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil, tínhamos representantes, a academia, as organizações sociais, como, por exemplo, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, todos participando do debate, trazendo as suas impressões, construímos um texto, e agora, dentro do Ministério, com as outras secretarias, Secretaria Nacional Antidrogas, Secretaria Nacional de Justiça, discutindo ali alguns aspectos, alguns ajustes finais, sob o comando do ministro. Claro. O ministro deve apresentar à imprensa e ao presidente Lula, talvez nas próximas semanas, esse projeto. Ou seja, em outubro, talvez, estará indo Essa para é a o nossa Congresso. expectativa. Esse é o planejamento. Essa é a nossa expectativa. Dá para dizer alguns temas que estão colocados ali ou ainda é confidencial? Não, tem alguns temas, até o ministro já apresentou, como, por exemplo, o Banco Nacional de Faccionados, isso é importante, não é? A gente vê vários estados, as facções estão em vários estados do Brasil, praticamente todos, e cada estado tem o seu banco. Então, precisamos organizar esse banco de faccionados, estamos tipificando melhor alguns aspectos da atividade criminosa, como, por exemplo, a infiltração no poder público,
a infiltração no mundo empresarial que acontece, isso é muito grave. Que, aliás, é dramático. É dramático, não é? A gente vê muitas vezes os bons empresários, não é? E aí você tem a concorrência absolutamente desleal, uma operação aí das últimas semanas que olha para a questão dos combustíveis. Sim. A gente vê a dificuldade do profissional, do empresário que trabalha com combustível e trabalha na legalidade, pagando os impostos, fazendo tudo que é correto, e tem a concorrência do crime organizado com preços mais baratos. Então, tudo isso está sendo tipificado e apenado de forma equilibrada, porque entendemos que não é só uma questão de pena ou de legislação, é muito mais do que isso, como a operação demonstrou. Mas é importante alguns ajustes. Agora, isto vai ao Congresso. Sim. A sensibilidade, claro que não dá para dizer o que o Congresso vai fazer, mas a sensibilidade do diálogo está produtivo ou ainda vai se começar essa conversa? Qual a sua sensação? Com relação a esse projeto, é uma conversa que ainda vai acontecer, e quem coordena isso é sempre o ministro, claro, que tem, de fato, uma boa interlocução no Congresso Nacional. Acho que o grande exemplo é a PEC da Segurança Pública, que corre bem no Congresso Nacional, já passou na Comissão de Constituição e Justiça. O ministro deve voltar, salvo engano, essa semana no Congresso. Ele tem um ótimo diálogo, assim o fez com os governadores, deixando claro, colhendo sugestões dos governadores. E a gente sabe, aliás, o ministro sempre fala isso, ele diz, nós apresentamos o projeto, a ideia inicial, e cabe ao Congresso Nacional, que tem delegação da população brasileira, para decidir para que lado vai. E a ideia é que nós estamos assim muito entusiasmados, seja com a PEC, seja com a proposta de reforma da lei das organizações criminosas. Aliás, o ministro Lewandowski é um homem extremamente equilibrado, extremamente justo e com uma bagagem fantástica. Eu acho que só contribui nesse combate a causas tão necessárias de serem combatidas. Eu acho que ele é o homem certo no lugar certo. Aliás, com uma equipe fantástica, aliás, do qual o senhor faz parte e está ajudando bastante. Mas veja, como é que isto chega na parte empresarial? Porque segurança pública hoje para as empresas é fundamental, para as pessoas físicas também. Como é que essa divisão a nível nacional, na avaliação, claro, do Ministério? Olha, a nossa Constituição Federal ela estabelece que é dever de todos nós a construção de uma sociedade justa, fraterna e solidária. Verdade. Para isso, para diminuir a pobreza, para gerar renda, para gerar empregos, nós precisamos que o custo do Brasil diminua. E o empresário hoje, aliás, quando a gente lê os jornais, a gente vê o custo da segurança pública para o empresário, para o comerciante, para o pequeno, para o médio industrial, para o comerciante. Há um custo nisso tudo. Esse custo vai para o produto. Quando eu compro lá um determinado produto, ali tem um percentual no custo dele, que é a segurança pública. Portanto, é muito importante que a gente avance nesse tema segurança pública, porque na ponta final ele afeta toda a sociedade e traz injustiça. O preço fica alto, o empresário, comerciante, o industrial vende menos, a população compra menos, a renda diminui. E quando a gente fala em renda diminuir, diminui para todos, para o trabalhador, para o empresário, para aquele investidor do industrial e tudo mais. Então, para a construção dessa sociedade justa, fraterna e solidária, um dos pilares fundamentais é um país com segurança pública, um país justo e que tenha um sistema de segurança que possa trazer tranquilidade para todas as pessoas, das comunidades, das periferias, mas também diminuindo o custo do empresário, que não precisa gastar dinheiro com segurança. Aliás, analisando isso que o senhor está colocando, existe alguém que consegue estar contra essa linha de raciocínio? O senhor vê isso lá no Ministério, que eu imagino que passa o mundo por lá, mas... Não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. É um consenso geral. Esse é um consenso. O ministro Lewandowski é sempre muito democrático, aliás, ele tem um histórico de defesa da democracia e da abertura do diálogo. Tem sido uma experiência riquíssima trabalhar ao lado dele, sob o comando dele. E quando a gente discute esses projetos de alteração legislativa, da receptação ou mesmo
da lei das organizações criminosas, ou quando ele propôs, por exemplo, a PEC da segurança pública, foi um debate muito grande, né? E intenso, sempre em busca do aperfeiçoamento, porque são temas quase que uníssonos, unânimes, seja no Ministério e, acredito, na sociedade brasileira. Não, na sociedade existe um anseio muito grande de segurança, indiscutivelmente. Na classe empresarial, nos pequenos negócios, é seguro que todos querem mais segurança, etc. Agora, o mundo está vivendo uma grande transformação. Países tentando mexer na soberania do Brasil, tarifaço, etc. Isto chega a resvalar nas discussões dentro do Ministério da Justiça? Olha, é sempre um tema que está sendo discutido na sociedade como um todo e lá, como um reflexo da sociedade, como nós estamos lá para defender o interesse público, o interesse da sociedade como um todo. Esse é um tema em discussão e que preocupa. Evidentemente, o Brasil tem um histórico, como eu costumo dizer, até trazendo para a área da segurança pública, o nosso histórico é de cooperação. Claro. Cooperação com todos os países, com a Europa, com os Estados Unidos, o Brasil, o Ministério da Justiça, o ministro Lewandowski conseguiu fazer com que o dirigente máximo da Interpol fosse um brasileiro. O Valdeci Urquiza é um brasileiro. Conquista, não é? Uma grande conquista, mostrando a disposição do governo brasileiro, do Brasil como um todo e da população brasileira para a cooperação internacional. Portanto, nos preocupa qualquer movimento que quebre toda aquela estrutura muito bem estabelecida e construída no pós-guerra, né, do multilateralismo, o respeito à soberania, a importância de trabalharmos de forma conjunta, de termos organizações, por exemplo, para discutir comércio, como a OMC, a Organização Mundial do Comércio. É muito importante que a gente tenha um equilíbrio nas relações comerciais. Fundamental. É fundamental. Então, isso, evidentemente, esse é um tema que preocupa todos nós como brasileiros e, claro, também nós do Ministério da Justiça. E as rupturas são muito mal vistas por todos, porque só traz perdedores. Exatamente. Qualquer guerra tarifária ou tributária só tem perdedor. Não há ganhadores. Agora, o equilíbrio, a negociação é um bom senso. Que tomara que eles consigam seguir o exemplo do ministro Lewandowski, democrata, que ouve todos, negocia e busca entendimento. Se bem que o doutor Geraldo Alckmin está fazendo um trabalho brilhante nessa negociação extremamente difícil com o resto do mundo. Bom, o que o senhor colocaria como o movimento mais importante para acontecer esse ano na área de segurança pública? Olha, eu acho que nós estamos, como eu disse no início, são vários eixos. O eixo legislativo é importante, mas talvez não tão importante quanto os trabalhos que nós estamos montando e as estruturas que estão sendo montadas, por exemplo, nas nossas fronteiras. Sabemos que o problema de segurança pública e da criminalidade organizada está muito relacionado ao fato do Brasil estar geograficamente ao lado dos grandes produtores de cocaína. 90% da cocaína consumida no mundo é produzida na América Latina por países vizinhos aos nossos, e nós acabamos nos tornando, por conta das nossas facções terem se aliado às facções produtoras e aquelas que recepcionam, por exemplo, na Europa e na África, eles enriqueceram e estão lavando esse dinheiro. Nós precisamos, de fato, olhar para as nossas fronteiras. Na semana passada, o presidente Lula, junto com o ministro Lewandowski, inaugurou em Manaus o Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia. Fantástico. Onde nós temos ali adidos policiais de todos os nossos países vizinhos da região amazônica, onde nós vamos poder tratar de inteligência e de segurança da região amazônica, dentro do projeto AMAS, Amazônia Mais Segura, lado a lado, na mesa ao lado. Então, se eu tenho um problema com a Colômbia, com o Equador, com o Peru, com a Bolívia, eu não vou precisar fazer um telefonema, não, estará na mesa ao lado, lá um adido policial desses países, e nós vamos construir um trabalho muito positivo. Nós estaremos inaugurando brevemente também em Cruzeiro do Sul, no Acre, uma outra fronteira muito crítica, o chamado CISPA, que é o Centro Integrado de Segurança Pública e Proteção Ambiental, também trabalhando de forma integrada com as nossas polícias internas e dialogando com os países fronteiriços, ali naquela região, em especial Bolívia e Peru. E esse modelo nós vamos levar também para Dionísio Cerqueira, aqui em Santa Catarina,
divisa próxima com o Paraguai, Argentina, Cone Sul. Já temos em Foz do Iguaçu funcionando muito bem, diga-se, veio do governo anterior, ali em Foz do Iguaçu e Itaipu, Cispa, olhando ali para a tríplice fronteira. Cáceres também no Mato Grosso, Oiapoque ali no extremo norte, de maneira que a gente vai conseguir ter um trabalho de inteligência muito positivo nos nossos cerca de 16 mil quilômetros de fronteira terrestre e também nos nossos cerca de 7 mil quilômetros de fronteiras marítimas. A gente acredita que esse será um marco importante para encarecer o custo do crime organizado e trazer maior eficiência nesse combate. Ouvindo isso, dá orgulho de dizer que a segurança pública vai melhorar. Parabéns. Infelizmente, chegamos ao final do nosso tempo e queria agradecer muito a sua participação, ao brilhantismo e trazer essas excelentes notícias para a sociedade como um todo. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!